Cada jogada um espetáculo, que emoção entre o mar e a diversão. Mete o pé na areia, a bola no ar. No futevôlei bate o coração, na rede, no toque, no passe, no chá. Aqui ninguém fica de brincadeira, vem vibrar na areia, no peito, na coxa, domínio perfeito. Seja no Rio, Lisboa ou Luanda, o jogo é arte, é puro respeito. Marco, como é que o futebol entrou na tua vida? Bem, já começou há uns anos largos. Na verdade, a primeira experiência que tive com futebol ainda foi na década de 90, por incrível que pareça. Já vai uns anos largos. Pronto, eu sempre pratiquei desporto, era federado de atletismo, joguei futebol e a uma determinada altura, nas férias de verão, ia para a praia, jogar mais voleibol de praia e, uma altura, vi uns senhores a jogarem futebol na altura chamava-se pé-vôlei, usava-se muito o termo pé-vôlei, a jogarem na praia e ficámos curiosos. Deixa ver como é que isto é, deixa ver de que forma é que nós, que praticamos esporte, conseguimos também praticar isto. E então começámos a estar junto a eles, a ver uma oportunidade para jogar e não é fácil, não foi fácil na altura. Na altura, lendas do futebol como o Julião Neto, o Zé de Lúcio, o Manel, o Joãozinho, estavam a jogar e o Pedro Salvador, também já mais ou menos da minha idade, iniciar-se com o Batista, iniciarem-se com eles, e eu e um amigo também, o Alexandre, começamos também a aproximar-nos e a tentar entrar no grupo que jogava futebol. Inicialmente não era fácil porque só quando eles estavam cansados ou só quando eles queriam fazer uma pausa é que permitiam os caçulas entrarem para jogar. E então, pronto, começámos por aí, começámos a participar em alguns jogos com eles e depois o bichinho ficou, o vício ficou e começamos a jogar. Nós jogávamos muito triplas, 3 contra 3, que era como eles também jogavam, e só em 2006 ouvimos falar num campeonato que houve em Albufeira, no Algarve, e de uma federação, da Federação Nacional de Futebol. Curiosamente, o Pedro Salvador, o Tiago e o Batista foram lá jogaram também o Chico Fonseca, a Gamboa, e trouxeram essa notícia para o Norte, e então fez com que mais de nós ficássemos entusiasmados para jogar futebol e participar, e que agora há uma organização, uma federação que está a liderar e a tornar mais sério o futebol. E pronto, e no ano seguinte foi a nossa iniciação também nas etapas da federação. Começamos aos poucos a participar em torneios na Figueira da Foz, no Algarve, na Póvoa, portanto começamos a praticar. Eu inicialmente participava com o Alexandre, um português que também esteve no Brasil, também tinha alguma já noção do que era o futebol, e pronto, durante vários anos praticávamos triplas, apesar de alguns na Póvoa já começarem-se a dedicar aos 2 para 2, nós ainda treinávamos triplas e depois íamos jogar nos campeonatos 2 para 2. Sofríamos um bocadinho por causa disso, porque cria-se rotinas diferentes a jogar 3 contra 3, mas depois tornou-se um vício participar nas etapas e durante vários anos continuamos a participar. A posteriori, mais recentemente, já começamos a tentar dedicar-nos a 2 para 2, a treinar mais 2 para 2, a levar um bocadinho mais a sério,
Eu já numa certa fase em que já estou não tão jovem como estava há uns anos e pronto, começamos a dedicar mais um bocadinho. Nunca fui dos melhores, dos campeões da Póvoa, e temos grandes gerações lá na Póvoa de campeões, mas sempre dei o meu melhor e sempre tentei tornar-me melhor e participar. É bom também ver que ao longo destes anos, na Póvoa, a cultura do futebol foi-se... Eu lembro quando eu falei nos anos 90, as redes na praia era tudo voleibol de praia. Agora, quem pode passar pela Póvoa vê que as redes estão todas a serem usadas por futebol e para jogadores de futebol. O que é, lá está, é a cultura que existe na Póvoa do futebol e é bom ver várias gerações, não é? A geração do Julião Neto, o Zé de Lúcio, depois temos campeões nacionais como o Batista, o Salvador, o Tiago Melo, também o Miguel Pinheiro, o Nelson, inúmeras vezes campeões, inclusive campeões europeus. Temos novas gerações a aparecer, o Filipe, o Beto, continuamos a ter jovens a aparecer como o Pedro Costa, o André, o Isma. Portanto, é bom ver o Enzo, é bom ver esta cultura transmitir-se e o futebol continuar a ser uma modalidade que é vista na Póvoa como uma modalidade da Póvoa. É bom também ver que no país tem-se expandido, quer na Zona Centro, quer na Madeira, bastante, um campeonato regional, inclusive. No Algarve, obviamente, que eu já tenho vários clubes a fazerem parte da federação também, é bom ver esse crescimento e pronto, e tem sido ao longo dos anos um prazer participar. Tento participar sempre em todas as etapas, sempre que possível. Acho que é visível o vício que existe de competição em mim, na parte de futebol e pronto, por vezes chegar ao pódio, outras vezes não chegar, uma frustração. Felizmente temos chegado em alguns pódios, campeões na Madeira, por acaso foi um local muito curioso onde fomos campeões, eu e o meu irmão, que é quem tem sido o meu parceiro nos últimos anos e curiosamente muita gente acha como é que é possível dois irmãos conseguirem dentro do campo estarem unidos e sempre juntos. Há muita gente que diz nunca vimos os irmãos Flores a discutir, mas também discutimos, também temos os nossos momentos, mas pronto, mas é sempre bom ter esta competição e também o convívio, que é esta parte também, conhecer pessoas de todo o país e este convívio salutar de competição, mas ao mesmo tempo no final ir todos comungar da felicidade de ter participado nestes eventos e espero que no futuro haja ainda uma maior coesão de todos os intervenientes da modalidade. Houve aí alguns anos mais conturbados, mas espero que no futuro se juntem e que possamos aumentar o futebol dentro do país. Eu já fiquei aos últimos anos, inclusive responsável pela parte de um clube, estou responsável pela parte do Clube Desportivo da Póvoa e que lá está, mais uma vez, que representa o futebol na Póvoa e que tenta todos os anos dignificar a cidade e o clube pelas praias fora e pelos eventos fora. Pronto, e é isso. Portanto, sim, na Póvoa, apesar de haver já uma grande cultura do futebol, também se sente, lá está, uma dificuldade inerente aos apoios e acho que isso é genérico à modalidade no país, não é? Uma modalidade que ainda está, apesar de já ter uns anos, é uma modalidade que está ainda em crescimento e portanto,
tem ainda muito que ser feito e é um papel que é necessário também ter em cada um dos locais, as pessoas que estão há mais tempo, de ajudarem na componente de organização, na componente de formação. É importante para criar seguidores e pronto, na Póvoa há muito uma noção de uma terra de campeões. Pronto, eu sou um exemplo de uma pessoa que nunca chegou a ser um desses campeões, mas que teve perseverança e a resiliência para continuar e tentar, e esperamos que mais atletas também vão nesse caminho, tentar construir um futuro mais forte e apelar também a que outros atletas se juntem nesse caminho de crescimento, seja numa parte de dirigente, seja uma parte de treinador, seja uma lacuna na Póvoa é não termos uma academia de futebol. Temos atletas muito fortes, mas depois não temos treinadores, não temos pessoal dedicado a formar os seguintes. Portanto, é muito no jogo, no dia-a-dia, alguns se conseguirem integrar, mas não tanto numa parte construtiva de ter uma academia, uma escolinha, um processo de criação de talento, que é algo que também tem que ser trabalhado no futuro e pronto, e é algo que já começa a haver também em algumas zonas do país e era importante que mais houvesse. Pronto, e da minha parte, conto ainda, enquanto for possível, ser atleta, mas também na outra parte, na vertente mais de prolongamento e de crescimento do futebol, é algo que também me motiva e espero poder contribuir nos próximos anos. Espero que outros se juntem também, não é fácil, muito deste trabalho é pro bono e é com pouco retorno, mas fica a sensação de fazer parte de algo que no futuro será grande. É essa a nossa expectativa. Até para aquilo que falou.